Graça e paz, queridos, bênção de Deus, bênção do Senhor sobre a tua vida. Nós estamos aqui em mais um princípio do Reino de Deus para falar, para bater um papo gostoso. É um amigo querido que estará conosco aqui hoje. Mas antes, eu queria lembrar a você que o princípio do Reino de Deus, que estamos aqui todas as segundas-feiras a partir das 20 horas. A gente tem um versículo bíblico que nos move a estar juntos, a falar das coisas do reino de Deus. E o verso que eu quero compartilhar com você está na carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos, capítulo 14, verso 17. E eu leio aqui sempre em duas versões. Uma das versões diz assim: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Outra versão diz assim ainda: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Depois dessa introdução, eu queria chamar para estar aqui comigo, com muita alegria, pastor Renato Bubrick. Vem cá, meu pastor. Aí, Ricardo, boa noite. Que bom estarmos juntos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, queridos. Graças a Deus, uma boa noite a todos vocês. Muita alegria estar aqui. A gente já tem algumas pessoas que estão aqui conosco, pastor, né? Estão juntos, ligados. A Nancy também está dando aqui graça e paz a todos os amados. Olá, Nancy. Boa noite. A nossa querida Fátima Silva. Nossa querida Fátima. Boa noite, Fátima. Um beijo aí para você e toda a família. E nossa irmã Erênia Mendonça. Erênia, boa noite. Está conosco. Pastor, eu já conheço o senhor há algum tempo, tá? Mas eu queria que o senhor pudesse se apresentar para o pessoal que está aqui com a gente. Quem é Renato Bubrick? Bem, o Renato é um pai, esposo e um filho de Deus, um servo de Deus, né? Eu sou casado com Sherazade, daqui a pouco ela deve estar aqui para dar um alô para vocês, já há mais de 35 anos, e nós temos 3 filhos, o Felipe, a Andréa e o Samuel, todos já jovens adultos, né, com os seus filhos, que são nossos netos. Então, nós temos 5 netos, né? Temos a Olivia, o Benjamin, o Heitor, o Arthur e o Gabriel. Então, nessa jornada de tantos anos, né, vivendo em família em casa, né, e a extensão da nossa família na igreja, nós temos sido muito enriquecidos, conhecendo pessoas maravilhosas como vocês, da comunidade, que também tivemos a alegria de, logo no comecinho, né, pastor Ricardo, ajudar a gerar, né, eu, você, aquele pequeno grupo de irmãos, né, que estávamos ali no Jardim Bonfilhole, aqui próximo, né, da minha casa, da sua casa também, e ficamos ali um tempo muito gostoso juntos, pelo menos acho que 1 ano, né, que ficamos juntos, e demos origem a essa comunidade Conexão em Cristo, uma comunidade que sempre nos dá muita alegria, e só não estamos mais juntos, né, em função também das outras comunidades que o Senhor deu para a gente cuidar, e da principal hoje que ajudamos e pastoreamos, que é a Igreja Batista em Jardim Silveira, na cidade de Barueri, aqui na Grande São Paulo. Então, esse é o Renato, né, um pai, um esposo, e também um profissional, né, com muitos anos já de trabalho, aí em várias empresas, comecei como técnico, trabalhei muitos anos como engenheiro, viajei por mais de 10 países,
pelo Brasil todo. Hoje eu sou consultor, né? Chega uma certa idade que a gente vira consultor, viu, Ricardo? As empresas não querem mais, né? A gente como funcionário, né? Se bem que o ano passado eu tive um contrato como funcionário full-time, né? Em tempo integral, ainda que não de carteira assinada, mas em tempo integral e aí com uma série de metas, né? Enfim, então uma jornada também muito gostosa, né, de ajudar as empresas e dar um testemunho cristão nas empresas, na área de engenharia, de negócios, né, de suporte técnico, treinamento, que esse é o nosso foco, né, estratégia empresarial e corporativa, treinar, motivar e capacitar as pessoas. E na área ministerial, pastor, né, cuidando de pessoas, amando e perdoando, que é o nosso tema dessa noite, né? Viver para perdoar, perdoando sempre. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Hoje, o nosso tema, o tema do princípio do reino de Deus é do perdão, do perdão. Pastor, a gente estava brincando aqui, conversando, falando a respeito das coisas triviais, a gente já se conhece há algum tempo, e somos praticamente vizinhos, estamos bem próximos. De todos, acredito que as pessoas que passaram aqui pelo princípios do reino de Deus, nós é que estamos mais próximos, cerca de 2, 3 quilômetros no máximo. Tá? É uma corridinha, já chego aí, uma corridinha, o senhor está aqui em casa. Mas a gente falava que a respeito do perdão, né? Perdão é uma perda muito grande? Se nós formos pensar bem, sempre né, uma perda muito grande, porque nós temos que abrir mão do nosso ego, né, da nossa vontade, daquilo que muitas vezes é o nosso desejo, a nossa vontade, né, a parte, vamos chamar assim, a nossa parte de autodeterminação, deseja fazer, né, o nosso julgamento, o nosso juízo. E sempre que vamos perdoar, normalmente a gente tem que abrir mão de um pouco de nós mesmos. Então, nesse sentido, a gente pode dizer sim que é uma perda, mas que sempre traz um ganho. Então, de fato, se a gente for avaliar e analisar mais profundamente, nunca é uma perda, embora às vezes possa parecer uma perda, né? Porque às vezes a gente tem que se humilhar, e humilhar traz para nós um sentido de perda, né? Quando nós temos que dizer, olha, me perdoe, eu errei, eu estava errado. Então parece que a gente está perdendo um pouco aí da nossa dignidade, né? Ou da razão. Mas na verdade nós estamos ganhando. É como um investimento, né? Que naquele primeiro momento você tem aquele sentimento assim que você não tem mais a posse daquele bem, você investe na empresa, né? Ou investe o seu tempo num trabalho, numa família, então aquilo sai das suas mãos, né? Sai do seu controle, mas depois retorna seguindo também um outro princípio do reino, que é o princípio da semeadura, né? E da colheita. Então, quando nós semeamos perdão, nós colhemos mais perdão, mais amizade, mais saúde, mais alegria e mais paz. Amém. Amém. Isso é profundo. E vai dar muito o que falar aqui. Né? Vai dar muito o que falar. Vai dar muito o que falar. A gente já tem algumas outras pessoas que estão aqui nos prestigiando, estão conosco, participando aqui junto, porque o princípio do reino de Deus, pastor, é um bate-papo gostoso, que a gente fala de coisas eternas. E estão conosco aqui o Juan Nieto. Juan Nieto, ele é do CBMC Brasil, ele é presidente do CBMC Brasil. Oi, Juan, boa noite. Como é que você está, meu querido? É um dos parceiros aqui, né? É um dos apoiadores do Princípios do Reino de Deus. Nossa querida irmã Lília Pereira está aqui. Olá, Lília! Paz do Senhor, e dizendo também, né? Que saudades, pastor Renato. Prazer. Saudades muito grande de todos vocês, de você e sua família, Lília.
Um grande beijo no coração para você e para toda a sua família. Ó, eu e a Sherazade amamos vocês, viu? Toda a comunidade Conexão em Cristo é muito amada, muito querida, né? Saiu do nosso coração, né, Ricardo? Amém. Amém. Na verdade, saiu do coração de Deus e irradiou o nosso coração. Fátima está aqui também dizendo boa noite, bom revê-lo, pastor. Nilma Toledo também aqui, a paz, pastores. Boa noite, Nilma. Como é que você está, querida? Um beijo para você e toda a sua família. Nilma, agora uma pastora, foi ungida pastora. Né? Opa, parabéns! Deus abençoe, Nilma. Glória Ministério longo e frutífero para você e toda a sua família. Célia Regina está aqui. Célia, querida. Está aqui atenta conosco, bom estar aqui. Esposa do nosso querido Vladimir. Ela está se desculpando porque o Vlad está em um curso, precisou fazer um curso hoje, mas ele gostaria de estar aqui conosco. Abraço grande para o casal Vladimir e Célia. A mulher mais importante para mim. Glória a Deus, Rita! Boa noite! Tá aqui, né? Que alegria! Boa noite a todos nós. Vamos fazer um churrasco aí para toda essa galera, hein? Não fala isso, pastor, que a gente está em abstinência de carne vermelha durante um período. Mas que dá água na boca, dá. Pastor, Capelão Rodrigo Mendonça já esteve conosco aqui. Está aqui também dando graça e paz e boa noite a todos. Pastor, boa noite, Capelão. Um grande abraço. Deus abençoe você, querido. Está nos devendo um reload de estar aqui com a gente. Homem de Deus, bênção total. Pastor, mas conta aqui para nós, nesse processo de perda, de entregar alguma coisa, né? E geralmente são coisas que a gente carrega, e são coisas grandes, e talvez até, diria, pesadas, o perdão, esse processo de entrega. Nós, geralmente, né, temos que abrir mão. Por isso, o tema, né, uma perda grande. Nesse processo de pandemia, muitas pessoas estão em casa, estão convivendo muito mais com as suas famílias, logo isso também gera alguns atritos. Sim. Né? Atritos, de repente alguma coisa que, porque você não vê sempre, você não fala, e agora que está vendo constantemente, está muito mais próximo, nem todos os setores já estão abertos, então muitas pessoas continuam trabalhando de casa, trabalhando home office, e gera-se muitos atritos. Como gerenciar, como a gente vivenciar esse processo de perdão no excesso de convivência? Olha, excelente pergunta, Ricardo, porque esse está sendo o momento. E nós temos aí dois lados, né, duas faces principais dentro de inúmeros desdobramentos dessa situação que você mencionou. Aqueles que estão se aproximando, motivados por esse cenário, né, por essa situação, e uma convivência até excessiva, e outros que, infelizmente, e falo aí dos vínculos familiares, né, relacionamentos de casais, estão eventualmente se afastando, né? Inclusive, há evidências de que nesse período houve aumento de separações, né? Ou um aumento de separações. Nós vamos ter como avaliar melhor isso ano que vem, né? Quando tivermos as estatísticas fechadas dos casamentos, divórcios, né? Neste ano de 2020. Mas o fato é que essa situação é uma grande prova para o nosso amor, porque, de fato, aquilo que no coração de Deus, até onde eu consigo entender, né, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, o que valida o perdão é o amor, né? Tanto no sentimento quanto na expressão, ou seja, na palavra, no olhar, né? No sentir do coração mesmo, e na expressão de atitudes. Então,
nós seremos e somos desafiados a perdoar a cada dia. No âmbito da família, não é, onde a convivência está muito mais intensa e presencial, porque antes da pandemia, às vezes a gente se via praticamente só à noite, né? Eu vivi décadas da minha vida, né, saindo de manhã e chegando em casa à noite. Isso nós sabemos, né, é um modelo que tem muitos problemas, né, porque é um distanciamento muito grande de um pai, de uma mãe, em relação aos filhos e do casal, né, um com o outro. Porém, vamos dizer assim, criava um colchão de proteção para muitos problemas no relacionamento. Esse distanciamento aí forçado, digamos, pelo trabalho, não é, pelos deslocamentos. E o home office, né, a pandemia colocou aí os casais juntos praticamente 24 horas por dia. E colocou em xeque muitos dos relacionamentos. Na minha experiência, eu também notei que nós fomos peneirados, vamos dizer assim, né? Ou tivemos que fazer ajustes no nosso relacionamento aqui em casa, e foi um aprendizado e um aprofundamento do amor e do crescimento, porque nós erramos e aprendemos com os nossos erros e pudemos, então, exercitar mais o perdão e aprofundar os nossos relacionamentos de amor aqui em casa. Então, e na igreja também eu senti, tanto na nossa comunidade presencial, nós ficamos aí um bom período só nos vendo aqui pelas redes sociais, né? E voltamos à questão de quase 2 meses, em torno de 2 meses que a igreja voltou, estamos se reunindo só uma vez por semana, aos domingos, no horário das 5 horas da tarde. Então, nós temos uma celebração de 2 horas, 1h30, 2 horas, das 5 às 7, 6h30, guardando todos os protocolos, né? Todas as recomendações, distanciamento, máscara, etc. E o que nós notamos? Né? Que há uma solidariedade maior, né? Houve um aprofundamento dos nossos relacionamentos, um olhar mais amoroso, uma tolerância maior aos erros e uma sensação de agradecimento nos relacionamentos entre os irmãos e uma generosidade assim extraordinária. As pessoas contribuindo com doações, cestas básicas, ofertas. Isso foi muito acentuado nas nossas redes de relacionamento na igreja, na família, entre os pastores, né? Que pudemos, inclusive, desenvolver algumas iniciativas inovadoras, como eu nunca tinha visto, né? Igrejas, pastores, associações de igrejas contribuindo financeiramente com ofertas expressivas, né? Que permitiram aí ajudar pastores, ainda que dentro de um âmbito denominacional, mas algo bastante impactante pelos valores que foram distribuídos, proporcionando, então, a essas famílias, né, pastores e suas famílias, uma condição mais confortável. Então, eu notei, nesse processo todo, que houveram essas duas principais tendências, né? Uma tendência no sentido das pessoas se unirem, se perdoarem, né? Se ajudarem, e um outro grupo, né, que rompeu, né, que nesse processo encontrou dificuldades que se tornaram ou muito difíceis ou insuperáveis, né, eventualmente entre casais, entre igrejas e empresas também. Então, houveram rupturas também, ou seja, pessoas que não conseguiram caminhar juntas em termos de relacionamentos empresariais, né? Eu, em março, tive praticamente todos os meus contratos corporativos, né, de consultoria rescindidos,
E Deus, na sua graça, iniciar logo na segunda quinzena de março, com valores bem menores, mas que tem nos ajudado a passar, né, por esse período. E, por outro lado, nos tem proporcionado maior tempo com a família, onde nós temos tido oportunidade de exercitar o perdão, e também com a igreja, né, onde a gente tem aprofundado os nossos relacionamentos com nossos irmãos, que é a nossa família maior, né, a família do reino, o corpo de Jesus, nosso querido Senhor, através de nossos irmãos. Então, eu estou percebendo assim que é uma grande oportunidade essa pandemia, né, de nós expressarmos muito perdão, muito amor e manifestarmos o reino de Deus na nossa vida. Amém, amém. O senhor falou agora de família e a gente tem aqui a Carla Bubrick, de Ângeles. Ô, querida! Boa noite! A nossa irmã 2 vezes, né? A Carlinha é minha irmã. Irmã de sangue, a filha do mesmo pai, da mesma mãe. Né? Isso, irmã em Jesus irmã Cristo. Em Cristo, filha do nosso Pai Celestial. A gente tem aqui o capelão Rodrigo Mendonça, que já esteve conosco aqui. Né? Ele faz alguns comentários. Né? Ele diz aqui que a pandemia trouxe essa triste realidade sobre separações, agressões físicas aumentaram, problemas emocionais, e não só isso. Pois estando todos juntos, se descobriu que o trabalho, faculdades e na própria igreja, as pessoas usavam tudo isso como desculpa para não estar em família. E aí ele conclui aqui, por outro lado, viu-se também mesmo ações de ajuda social de uma forma muito bonita. Igrejas andando em unidade, difícil de se ver isso antes. Claro que para alguns, não são todos. Tá? Nesse sentido, a igreja tem, eu diria, ela se afastou por um período das pessoas, do dia a dia, das demandas cotidianas. Como mesmo disse o capelão Rodrigo, nem todos, mas a igreja, de um modo geral, a gente percebe que se afastou. E agora, com esse processo pandêmico, a gente percebe que ela tentou rumar em direção às pessoas, o dia a dia, a se inserir nos processos cotidianos, tá? Porque muitas igrejas estavam em uma outra órbita, em um outro... falando uma outra linguagem que não era a linguagem corrente das pessoas. Sim. Pastor, como então, e agora entrando no nosso tema, com essa provocação, como você aceitar esse perdão como pessoa, aceitar o perdão e perdoar o outro que, por motivos 1000, se afastou? Ricardo, queridos irmãos, mais uma vez, então, eu gostaria também de, antes de responder essa pergunta, mandar um grande beijo para toda a nossa comunidade batista de Barueri, lá em Jardim Silveira. Eu sei que tem vários irmãos nos assistindo aqui pelos feedbacks do WhatsApp, né? Nós mandamos o convite e muita gente querida aí nos assistindo, e da nossa comunidade virtual também. Uma coisa que Deus nos abençoou, Ricardo, é que com o crescimento do número de lives, né, a nossa igreja cresceu, tanto espiritualmente quanto a pessoas que nos seguem, que nos acompanham através do YouTube e das mídias sociais. E então tem gente até visitando a igreja agora nesse retorno, né, presencial, que nos conheceram pela internet e que, motivadas pelos conteúdos que nós produzimos, né, nesses meses, de março para cá,
estão desejosas de nos conhecer, estão cooperando conosco, orando conosco. Então, esse é um processo muito lindo, muito bonito, né? Que Deus nos permitiu realizar e participar, e nós estamos vendo também bons resultados. Então, a gente gostaria de saudar, em nome de Jesus, com muita alegria, todos os nossos irmãos e amigos, queridos e queridas que nos acompanham, tanto da nossa comunidade lá em Barueri, quanto da comunidade que se formou, dessa nuvem, né, de irmãos e irmãs que se formaram. Temos gente na Inglaterra, São José dos Campos, Minas Gerais, Atibaia, Bragança Paulista, aqui no grande ABC, né, o Vladimir e a Célia, em São Bernardo. Olha, tanta gente querida, um irmão no Canadá. Então, a todos, o beijo e o abraço meu, da Sherazade e de toda a nossa comunidade. Agora, evoluindo dentro do que o pastor falou, né? Eu diria para você que a nossa fé está sendo provada e o processo de conscientização para a prática do perdão está sendo aprofundado, porque o perdão não é algo que nós vivenciamos, na essência, com facilidade. É um processo de aprendizado, né? Ele está presente praticamente em toda a Bíblia, né? Se você for consultar o livro sagrado, né, as Sagradas Escrituras, nós vamos ver o perdão desde Gênesis, onde Deus já oferece o perdão para o primeiro casal, né, os nossos pais, que se afastam da vontade de Deus e se rebelam, né, contra a vontade de Deus. Logo após a queda, Deus lhes oferece perdão, não é? Deus vai ao encontro deles, né, e procura levá-los à tomada de consciência para que o reencontro, né, com a comunhão com Deus pudesse ocorrer através do perdão que Deus ofereceu, não é? A eles gratuitamente. E nós conhecemos, então, toda aquela simbologia, né, que está por detrás do animalzinho, né, que é sacrificado. Eles são vestidos, então, com peles, né, representando já o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, que seria sacrificado em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber o perdão de Deus. Então, todos nós sabemos, né, que a justiça de Deus é satisfeita mediante a sua graça, que nos é concedida com um perdão pleno, completo, gratuito, mas que custa bastante, né? Que é alto preço que Deus pagou e paga na morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscita e hoje ministra o seu perdão, porque intercede ainda por nós junto ao Pai. Então, a gente encontra o perdão como uma das leis universais dentro das leis morais de Deus, né? Nós sabemos, eu, como técnico, né, como um profissional da área de engenharia, nós somos físicos aplicados. Na verdade, a gente aprende as leis físicas, né, e aplica depois nas tecnologias. Então, assim como existem leis físicas, né, as leis da termodinâmica, as leis da gravidade, né, as leis de transformação de energia, né, existem também as leis morais, as leis espirituais, aos quais, ou dentro das quais, o reino de Deus funciona. E uma delas, que nós, né, principalmente os cristãos, precisam conhecer e aprender a lidar com ela e trabalhar, né, dentro dos limites desse princípio, né, é a lei do perdão, que está envolvida dentro de um princípio, vamos dizer assim, mais abrangente, que é o amor. O apóstolo Paulo declara as grandes 3 virtudes teologais em 1 Coríntios 13, né? Permaneçam a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior deles é o amor. E como eu disse no começo, o que autentica o perdão é o amor. Porque, de fato, o verdadeiro perdão, ele é enraizado, né? Ele é fundamentado num gesto de amor, numa ação amorosa,
de irmos ao encontro da pessoa que, de alguma forma, rompeu conosco, ou nós rompemos com ela, para restabelecer essa relação de maneira respeitosa, amorosa, tranquila, pacífica. Então, isto se dá pelo perdão. Se nós formos buscar nas Escrituras, né, nós vamos encontrar, assim, inúmeras referências. Uma das mais conhecidas é a parábola sobre a importância do perdão, quando Pedro faz aquela famosa pergunta, né? Quantas vezes eu devo perdoar? Então, eu gostaria de ler rapidamente esse texto da Escritura, Ricardo, onde lemos assim, está em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Nós sabemos que Pedro já estava indo além do que preconizava a tradição da sua época, né? Tradição religiosa judaica da época. Eles iam, eventualmente, até 3 vezes, oferecendo ou concedendo perdão. Então, Pedro, ele excede essa tradição do Talmud, né? E de outros ensinos rabínicos, dizendo, Senhor, 7? E Jesus respondeu, no versículo 22, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 seriam 490 vezes, né? Então, é uma figura de linguagem para dizer que o perdão, na verdade, deve ser sempre oferecido, né? Ou seja, uma atitude, uma consciência, mais do que um ato isolado. E Jesus prossegue dizendo, falando desse princípio do reino. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Então, eu estou aqui numa versão que já traduz, né, esse conceito monetário para um valor extremamente elevado. Quer dizer, a dívida era impagável, né? Imagina, 60 milhões de moedas. Pense em 60 milhões de reais. Né? Quem tem uma dívida, às vezes, de R$1.000 não consegue pagar 5 mil reais, quanto mais de 60 milhões. Uma vez que o homem não tinha como pagar, aquele senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem, então, se curvou diante do Senhor e suplicou, dizendo, por favor, tenha paciência comigo e tudo te pagarei. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e lhe perdoou a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse imediatamente. O servo se curvou diante dele e lhe suplicou, dizendo, tenha paciência comigo, e eu tudo lhe pagarei. O credor, porém, não estava disposto a esperar, mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes e indignados foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Por acaso não deveria você também ter misericórdia do seu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos.
Então, eu destaco essa expressão de coração, né, que Jesus coloca no fim, que o perdão deve incluir a profundidade do nosso ser, né? Ou seja, o perdão ele precisa ser pleno. Então, é um processo de consciência que envolve todo o nosso ser. Porque às vezes nós perdoamos assim, Ricardo. Olha, eu perdoo aquele irmão, mas é bom dia, boa tarde, né? E tudo bem. Então, demonstra que o nosso coração ainda está rompido. Que a gente não quer papo, né? Que a gente quer distância, que a gente está se protegendo, se blindando. Então, perdão parcial, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente até perdoa uma dívida monetária, financeira, mas não permite que o relacionamento com aquela pessoa seja restabelecido. Então, o perdão não foi completo. Eu diria, então, concluindo, que esse processo de aprendizado é um processo que agora, nesse momento, né, nós temos o ensejo de praticá-lo, aprofundá-lo, mais do que nunca. É uma grande oportunidade, esse momento da história, vamos dizer assim, né, porque é um momento único que acredito que poucas vezes o mundo viveu, se é que já viveu, porque dessa vez um desdobramento global, né, dessa pandemia, aonde nós estamos sendo convidados por Deus a aprender cada vez mais a perdoar. Amém, amém. Pastor, a gente tem duas perguntas aqui que elas se complementam. Okay. Uma é a Fátima, que nos faz a pergunta, e a outra é o capelão Rodrigo Mendonça. A Fátima pergunta: Pastor Renato, o que é mais difícil? Pedir perdão por algo cometido ou pedir perdão sem ter culpa? E a segunda pergunta, que eu acredito que está interligada com essa, é do capelão Rodrigo Mendonça, que diz: o perdão hoje é algo para alguns como humilhação. E pensando assim, será que esta pessoa está preparada para perdoar? Uhum. São essas duas perspectivas. Coloca um pouquinho na tela a pergunta da irmã Fátima, por favor. É mais fácil pedir perdão por algo cometido? Ou mais difícil? Ou mais difícil, né? Pedir perdão por algo cometido ou pedir perdão sem ter culpa? Eu acredito que é pedir perdão sem ter culpa, né? Porque quando você tem culpa e você toma consciência que precisa pedir perdão, então é algo que flui com mais facilidade, né? Agora, pedir perdão sem ter culpa é algo, assim, extraordinário. Porque envolve um nível de consciência e de profundidade muito maior. Porque nós estamos indo até aquilo que a outra pessoa está sentindo. Porque quando isso ocorre, normalmente, nós não temos culpa. Mas na leitura do outro que está ofendido, nós temos. Então, nós precisamos, então, nesse tipo de relacionamento e pedido de perdão, transcender uma barreira ainda maior, que é a barreira da razão. Principalmente quando outras pessoas nos dizem assim: não, mas você está certo, foi ele que errou, né? E quando todas as evidências, a gente examina a situação, né? E à luz da nossa própria observação e até de outras pessoas, há um consenso aonde parece que nós realmente não fizemos nada de errado. Mas a pessoa lá do outro lado, né, está rompida conosco. Então, quando nós tomamos a atitude de ir ao encontro dessa pessoa e pedir perdão numa situação como essa, realmente é algo muito nobre, é algo fora da curva, né? Mas que vai nos trazer uma recompensa e um salto, né? Usando uma expressão que está sendo muito, já não é tão nova, mas que muitos vão entender, né? Um salto quântico, vamos dizer assim, né? No relacionamento, ou seja, um salto extraordinário,
algo que vai provocar uma mudança bastante significativa e relevante nesse relacionamento e nas pessoas que estão ao redor. Então, respondendo essa pergunta, acredito que é mais difícil pedir perdão quando a gente não deve, quando a gente não errou. Agora, coloque a pergunta do capelão, por favor. É um comentário, na verdade, né? O perdão hoje é algo para alguns como humilhação. E pensando assim, será que esta pessoa está preparada para perdoar? Eu diria que não. Né? Se a pessoa está entendendo que é uma humilhação para ela pedir perdão, dificilmente ela pedirá perdão, a não ser que ela entenda que essa humilhação, na verdade, é como um investimento que ela está fazendo para o bem, primeiro, dela mesma, e depois do outro e das outras pessoas que serão impactadas com esse pedido de perdão. Porque o perdão, ele sempre impacta outras pessoas. Às vezes a gente pensa que o perdão é uma coisa só de duas pessoas. Não. Porque essa pessoa que pediu perdão e a outra pessoa que concedeu o perdão, elas vão influenciar outras também do seu relacionamento, né? A ter mais saúde, a ter mais conforto. Então vai impactar outras pessoas, direta ou indiretamente. Como a história que Jesus contou, e o senhor fez a leitura aqui em Mateus, isso irradia em toda a comunidade. Percebe, tem essa sensibilidade de perceber o outro e irradia tanto para o bem quanto para a fraqueza humana. Né? Sim. O que não perdoou, isso gerou ira em alguns outros. Exatamente. Porque a alegria que o perdão daquele senhor provocou, né? Quando os seus conservos, né, os seus companheiros viram que ele não foi capaz de ter o mesmo coração generoso e nobre com o seu conservo, trouxe indignação e se voltou contra ele mesmo, né? Porque o perdão que ele tinha foi anulado e ele perdeu tudo. Então, o perdão, na verdade, ele não é nunca uma perda, mas pode parecer uma perda, mas ele sempre é um ganho. Tanto quando nós solicitamos, pedindo perdão, quanto quando nós liberamos o perdão, quando solicitados. Então, o perdão sempre vai nos beneficiar. É um princípio do reino. Até estudiosos como o Augusto Cury, nesse livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, ele fala sobre o perdão. Ele é um médico psiquiatra que desenvolve pesquisas na área da memória. E eu gostaria aqui de citar alguns trechinhos relacionados com o princípio do perdão, que ele aborda aqui nesse livro. Ele diz assim: fica mais barato perdoar. Se você tem um inimigo, fica mais barato perdoá-lo, diz o Dr. Augusto Cury. Faça isso por você mesmo. Caso contrário, o fenômeno RAM o arquivará privilegiadamente. Esta pessoa que você não perdoou dormirá com você e perturbará o seu sono. Compreenda, portanto, as suas fragilidades e perdoe-o, pois só assim você ficará livre dele. Ensine seus filhos a fazer do palco da sua mente um teatro de alegria e não um palco de terror. Leve-os a perdoar as pessoas que os decepcionam. Explique a eles este princípio. Então, a memória RAM, né, da qual aqui o Dr. Augusto Cury fala, é a memória que arquiva, isso mesmo, está aí a figura do livro, né? Filhos brilhantes,
ou pais brilhantes, no meu aqui, e professores fascinantes. Então, como eu sou professor e sou pai, né? Você é Insubstituível, né? É outro livro bastante conhecido desse autor renomado, um best-seller, né? Esse Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, vendeu aí já milhares e milhares de cópias. Então, esse fenômeno é o fenômeno da memória que provoca as nossas reações, pastor. Então, coisas que ficam arquivadas no nosso inconsciente, e quando provocados, provocam reações que nós não gostaríamos de ter. Então, aí a pessoa fala, ai, por que eu fiz isso? Meu Deus do céu, quando eu vi, eu já soltei esse palavrão. Ou quando eu vi, eu já bati nessa pessoa. Ou quando eu vi, eu já feri, ofendi com uma palavra, né? Que eu não devia ter falado. E a pessoa se arrepende daquilo, porque, na verdade, estava arquivado na memória RAM, né? E quando foi provocado por uma situação desconfortável, liberou aquela reação que a pessoa nem percebeu, inconscientemente, uma reação que ela não gostaria de ter tido, indesejável, que representou muitas vezes até um crime, né? Às vezes o marido desfere um golpe num filho, na esposa, motivado, então, por uma reação que é esse fenômeno RAM, que fica, então, arquivado, vamos dizer, numa pasta superior, porque ele afirma que todas as experiências que possuem um alto volume emocional provocam um registro privilegiado. O amor e o ódio, a alegria e a angústia provocam um registro intenso. Então, o perdão, ele provoca um registro intenso de alegria, de alívio, porque você soltou aquela pessoa, você perdoou, você não tem mais por que carregar ela com mágoa, com tristeza, com rancor. Então, te dá uma alegria, é um fenômeno espiritual e também que ocorre na bioquímica do nosso cérebro, nos trazendo grande conforto, grande alegria. Então, nos liberta. Por outro lado, se nós não perdoarmos, também vai estar numa pasta, vamos dizer assim, né, um arquivo privilegiado, só que vai nos apunhalar. Porque quando nós lembrarmos daquela pessoa, de repente a gente pode soltar um palavrão, ou pode falar mal dela, e os outros vão perceber que nós abrigamos ódio, ressentimento. Isso é muito comum em reuniões profissionais, em treinamentos, né? Quando você senta assim para escutar as pessoas, às vezes no café, você percebe que a pessoa solta um comentário, né? Que desabona, que é um tipo de maledicência, né? De outra pessoa, porque ela não perdoou. Então, ela está carregando aquela pessoa nas costas. Daí a importância do perdão como um favor ou uma bênção para nós mesmos. Quando nós perdoamos, nós estamos amando, em primeiro lugar, a nós mesmos, que nós estamos nos livrando de um fardo, né? Estamos nos livrando de uma memória RAM negativa que vai, em algum momento, nos trair. Né? Como o senhor bem disse aqui, emprestando das ciências humanas a questão quântica, eu diria que agora eu empresto da engenharia, né, das ciências exatas, uma expressão que é muito utilizada hoje pelas ciências humanas, a resiliência. Resiliência. E nesse sentido, a gente tem aqui um comentário da Nilma Toledo, né? Pastora Nilma está dizendo aqui, quando perdoamos de coração, liberamos paz em nossa alma e nos livramos de várias enfermidades. Perdoar é liberar a nossa alma para ter paz, ainda que a outra pessoa, muitas vezes, não quer papo, quer distanciamento, mas só de nós nos livrarmos desse peso, a nossa vida se transforma. É o que diz lá em Tiago, quando nós confessamos aquilo que está nos matando, nós criamos em nós saúde, cura, traz cura para nossa vida.
A Nancy Toledo, perdão, desculpe, a Nilma também, perdoar sempre foi o que Jesus ensinou. E a Fátima, então pedir perdão sem ter culpa é ter tanto a mente quanto o coração de Cristo em nós. Como o senhor disse, é além da curva. É além da curva, é. Eu gostaria de recomendar um outro livro chamado A Cura de Todas as Doenças. A Cura de Todas as Doenças. Esse livro foi escrito há alguns anos atrás, e ele demonstra, eu estou aqui verificando, que grande parte das doenças elas têm uma raiz, pastor e meus queridos irmãos, psicossomática. E esse livro, A Cura de Todas as Doenças, eu não sei se o pastor consegue eventualmente achar aí, colocar, igual você colocou a capa do Augusto Cury, né? A capa desse livro. É um livro bem fundamentado cientificamente, que demonstra, do aspecto da ciência psicológica, né? Então, tanto da psiquiatria quanto da psicologia, que o perdão tanto cura doenças quanto evita doenças. Porque quando nós guardamos mágoa, ressentimento, raiz de amargura, nosso coração acelera, nossa pressão, a pressão arterial sobe, aumenta a frequência cardíaca, porque as artérias e veias se fecham, né? Os músculos também ficam retesados. Então, aumenta a produção de hormônios do estresse, que são produzidos nessas glândulas em cima dos rins, nas suprarrenais. Então, tudo isso gera um desgaste físico, emocional, que ao longo do tempo, se a pessoa vai guardando mágoa, né, porque os nossos relacionamentos vão se sucedendo, né? Nas igrejas, a gente muda de emprego, aí conhece outras pessoas, né? Chega uma pessoa nova na nossa família, vem amigos diferentes. Se ao longo da nossa caminhada nós não aprendermos o princípio do perdão e não formos perdoando as pessoas, nós vamos então adquirindo esse estresse psicossomático que vai produzir em nós estas enfermidades, né? E alguns pesquisadores até associam algumas manifestações de câncer. Incrível, né? Então, por exemplo, a pessoa que sente muito ódio, ela pode desenvolver uma excessiva produção de suco gástrico, que gera uma ferida no estômago, que pode se transformar num tumor de estômago, né? Ou do esôfago, e outras partes do corpo também podem ser prejudicadas, né? Por esse excesso de adrenalina que a raiva, que a falta de perdão produz, ou por excesso de suco gástrico, né? E a pressão alta, né? Arritmia cardíaca, AVC, muitas enfermidades são desencadeadas pela falta de perdão. Então, quando o doutor Augusto Cury, como médico, fala que o perdão é, em primeiro lugar, é um investimento, é um benefício que a pessoa faz por si mesmo, ele está dizendo que a ciência concorda com o ensino do reino que Jesus expressou tão bem, né? Quem perdoa, ganha. Jesus usou a metáfora de uma perda financeira, né? E também de tudo, né? Porque o homem acabou perdendo a sua família, a sua liberdade. De fato, nós perdemos a nossa liberdade moral quando não perdoamos, porque nos tornamos escravos de um vício, que é o vício de odiar. Vocês sabiam que odiar, sentir raiva, também produz um processo vicioso em nós? É um círculo vicioso, né? Só que é uma espiral descendente, que nos conduz à doença, que nos conduz até à perda da nossa redenção em Cristo. Porque Jesus falou que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados pelo nosso Pai Celestial. Aliás, a oração modelo, né?
a oração do Pai Nosso, ela evoca o perdão dizendo: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E ao longo de toda a Bíblia, né, nós encontramos Jacó e Esaú, é outro exemplo, né, onde eles foram reabilitados pelo perdão. Esaú feriu, né, gravemente o seu irmão, a família, né, com aquela questão do engano ao pai para receber a bênção, e por aí vai. Se nós vermos ao longo da Bíblia, nós vamos encontrar aí diversos eventos, né, diversas histórias verídicas, né, porque a Bíblia é um livro histórico, né, não é simplesmente como alguns pensam, né, ou querem dizer, né, um livro de mitos, né. São pessoas que realmente existiram e que viveram essas experiências de perdão e que servem de exemplo para nós, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Portanto, o perdão é um princípio fundamental do reino, que nós somos convidados e desafiados a aprender e aprofundar a cada dia da nossa vida, pastor. A começar na família, né? No relacionamento entre a esposa e os filhos, e por aí vai, depois nas empresas, na igreja. Olha, se nós não perdoarmos, a gente não caminha, não, viu? É muito melhor perdoar. Sim. A gente tem aqui na verdade, a gente já está chegando ao final, tá? Eu queria falar aqui de todos os comentários. Agora, 10 minutos. O Juan aqui tem um comentário extremamente pertinente. A gente não vai conseguir entrar aqui mais profundo, mas eu tenho certeza que o senhor vai responder através do Facebook. Ele diz aqui: Pastor Renato, Pastor Ricardo, mas essa visão não está muito voltada para nós mesmos, perdoar para nos beneficiarmos. Não deveríamos antes perdoar porque Deus mandou? A exemplo do que ele fez conosco, o exemplo que ele ensinou na oração modelo, Pai Nosso, perdoa os nossos pecados na medida que nós temos perdoado. A Rosa também diz: isso que foi dito sobre pedir perdão é verdade, quanto ao que a cura, eu creio. Né? A Damares, outra irmã do pastor. Outra irmã querida. Beijo, querida Damares. O perdão é libertador. Né? E, por último, Fátima está dizendo aqui: na realidade, sejamos imitadores de Cristo em compaixão, misericórdia e amor, virtudes que irão fazer com que nós perdoemos os outros e a nós mesmos com maior facilidade e frequência. Pastor, a gente já extrapolou aqui o horário. Né? Se alguém quiser mandar alguma mensagem para o senhor, né? Pode também utilizar os meios, o e-mail, né? O e-mail do pastor Renato é renato.bubrick@gmail.com, e eu queria que o senhor desse as suas considerações finais. Ok. Primeiro, Ricardo, eu gostaria de agradecer muito a você, né, e ao Ministério que você está representando e que nos convidou para fazer essa live. Um momento bastante importante e significativo para mim. Eu me senti honrado com o convite e muito feliz em poder dar essa pequena contribuição para o trabalho que vocês estão fazendo, um trabalho muito importante, maravilhoso, né? De divulgar os princípios, né? Os princípios do reino de Deus. Então, meu muito obrigado a você e a toda a equipe desse ministério, da nossa querida igreja Conexão em Cristo, e a todos os nossos irmãos e amigos que também nos apoiam com orações e com a sua participação, audiência, né? Então, primeira gratidão pelo privilégio de poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência. E dizer que a gente só está arranhando o tema, né? Então, aí eu já dou um início de resposta, né, ao que foi colocado.
é evidente que a gente só colocou esse primeiro aspecto, né, do benefício próprio, mas é evidente que nós devemos buscar, sem dúvida, em primeiro lugar, agradar a Deus, né, e também agradar e abençoar a pessoa a quem nós estamos perdoando. Fazemos isso por amor e fazemos isso por obediência, sem dúvida nenhuma. Mas o tempo não permite a gente desdobrar, né? Quando a gente estava fazendo, eu e o Ricardo, antes ainda de entrar online, né? Eu disse para ele, esse tema é infinito, né? Para descrever um pouquinho, né? A profundidade. A gente poderia aqui fazer uma live de 10 horas, né? Falando sobre o perdão, porque tem muitos desdobramentos, é muito profundo, né? E está no coração de Deus. Como tudo hoje é o que nós conseguimos trabalhar, e espero que a gente tenha aí outras oportunidades para aprofundar esse tema tão importante e tão relevante nas nossas vidas. Amém. Amém. Pastor, a gente já está finalizando aqui, e o CBMC, que é um dos nossos patrocinadores, opa, caiu aqui tudo, fazer ao vivo é sempre assim. O CBMC, que é um dos nossos apoiadores, está aqui convidando a todos que queiram participar dos cafés do CBMC. São sempre às quartas-feiras, das 7h30 da manhã às 8h30, e a gente utiliza a plataforma do Zoom, né? É esse endereço. O comentário, tem um comentário aqui no Facebook, também está com essa mesma indicação, que foi o CBMC quem publicou o comentário, então você pode ir lá, né, e ter o canal do Zoom. Puxa, pastor, eu não consigo entrar, eu não tenho o link. Então, você pode anotar aí o nosso WhatsApp, né, e pedir o link. O WhatsApp é 11 98839 1648 para participar do café do Zoom, café espiritual do CBMC. A gente agradece a cada um dos que estiveram aqui conosco e principalmente a nossa gratidão a Deus pela vida do senhor pastor Renato, que é pastor na Igreja Batista do Jardim Silveira, em Barueri, né? Quem quiser ouvir as suas pregações pode participar também nos cultos presenciais lá em Barueri. Não é isso mesmo, pastor? Isso mesmo, na rua José Ilhéus, número 420, Jardim Silveira, Barueri. Eu gostaria, se o pastor me permitir, convidar todos para o aniversário da igreja. Nós vamos celebrar no próximo sábado. Estará conosco o pastor Cleuton Rafael de Souza, que tem uma experiência marcante com Cristo Jesus. Ele foi convertido nos Estados Unidos, dentro de um nightclub, ali, num momento de muita solidão. O Senhor falou ao coração dele, o chamou para fora daquele local e trabalhou, então, uma conversão, assim, muito forte, muito poderosa, né? E, ao longo dos anos, ele trouxe essa experiência e escreveu isso num livro chamado O Mistério de Cristo em Vós. Ele estará trazendo, então, uma palavra a todos nós, a igreja, né? No próximo sábado, às 19 horas, ali em Barueri, na rua José Ilhéus 420. Quem quiser nos honrar com a sua presença, estaremos celebrando o aniversário da igreja, teremos música especial. Enfim, sábado, será que horas, doutor? 7 da noite. 7 da noite. 7 da noite. Todos estão convidados para estar lá na rua José Ilhéus, número 420. Barueri, Jardim Silveira, Igreja Jardim Batista. E nós estamos pelo YouTube. Você coloca lá no YouTube Renato Bobrick, e você vai direto para o meu canal. Lá, então, nós temos as nossas mensagens, nossos estudos, as nossas celebrações. Você poderá conhecer também um pouco mais da gente pelo nosso canal no YouTube. Amém, pastor. Amém. Então, a gente já finalizando e lembrando, todas as segundas
estamos aqui juntos, para a glória de Deus, buscando e se aperfeiçoando nos princípios do reino de Deus. Obrigado a cada um, obrigado, pastor, pela sua gentileza de estar aqui conosco. E próxima segunda, às 20 horas, Princípios do Reino de Deus, nós teremos pastor João Domingos. Pastor João Domingos dos Santos estará conosco. Ele é empresário do ramo de transporte. Vai ser também imperdível. Bênção do Senhor e que a presença e os princípios do reino estejam na vida de cada um. Amamos vocês. Obrigado, Ricardo. Um beijo a todos e uma boa noite.